Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast, nosso primeiro episódio de Se Eu Te Contar a Minha História. Esse episódio que saiu finalmente do papel, então se você está acompanhando agora, aproveita, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, faz aquilo tudo que você já sabe e vai ser um prazer compartilhar boas histórias com você. Se eu te contar a minha história, vai falar de inspirar pessoas, motivar pessoas, fazer a diferença na vida das pessoas. Meu nome é Mico Muniz, atuo na área da saúde, mas quero inspirar você, que é empresário, gestor, a buscar sempre uma qualidade de vida, buscar atividade física, buscar sempre fazer algo melhor e eu quero inspirar. E aí, Julião? É isso aí, Mico. Eu sou Júlio Mendes, eu sou um entusiasta do esporte, né? Atuo na área da construção civil. Mas vamos lá, estou aqui como um espectador e vamos em frente ajudar nesse projeto que a gente está com muito carinho detalhando aí há bastante tempo e agora vamos colocar em prática com muito orgulho aqui com o nosso convidado especialíssimo. Vamos lá, vou apresentar o nosso convidado de hoje. É uma honra tê-lo no nosso episódio número 1. Meu grande amigo de longa data, grande parceiro, Bart Canedo. Vou apresentar o Bart antes. O Bart Canedo é ex-atleta profissional de futebol, profissional de educação física, formado há mais de 17 anos, especialista em treinamento feminino. Atualmente, junto com a sua esposa, Roberta Clivati, tem uma comunidade que já atendeu mais de 7.000 mulheres. Tem como propósito de vida fazer também a diferença na vida das pessoas através do exercício físico. Tem como pilar de vida Deus, saúde, família e trabalho. O Bart tem 44 anos, é um menino. Casado com a Robertinha, um beijo pra Roberta. Sempre pai do Gabriel, com 16 anos, e da Maria Clara, com 5 anos. Meu irmão, obrigado por aceitar esse projeto, por aceitar o nosso convite. É um prazer ter você conosco. Eu me sinto lisonjeado em ser convidado para o primeiro episódio, para abrir essa série que já está começando com sucesso extraordinário. Os parabéns a vocês por tomar essa iniciativa. É muito importante, nós que somos da área de educação física, prezar sempre pelo exercício físico, principalmente para o pessoal que é empresário. A gente sabe muito bem que o pessoal que é empresário, que tem uma vida ativa fisicamente, os negócios deslancham e deslancham bem mais. E hoje é o que a gente escuta, né, Bart? Assim, eu particularmente tento planejar o meu dia, né? Sempre no dia anterior, mas assim, sou praticante, sou professor de jiu-jitsu, pedalo, tenho a vida, né, as crianças na escola, a esposa, trabalho. Profissional de futevôlei. Gente brinca, engana no futevôlei. O pessoal vai dar um corte aí, né? Mentiroso. E assim, a gente busca, né? Porque é o que a gente escuta dos empresários. Cara, como que você aguenta? Como que você consegue? Minha maior vontade é chegar em casa, às vezes, abrir uma cerveja, ou chegar em casa, descansar. E aí, sem contar o estresse que o cara gera aquele estresse, né? E aí eu acho que o principal disso, além da vida das pessoas, é trabalhar sempre a cabeça. Então, né? é justamente isso. A gente fala para as mulheres da nossa comunidade, a gente tem mulheres de várias idades, mães, empresárias, donas de casa, tudo. E a diferença que faz na vida delas é o exercício físico. Né? Muitas pessoas colocam o exercício físico somente como estética, né? E a gente preza que a estética é um resultado quando você foca na saúde. Então, quando você está fazendo exercício físico pela sua saúde, você melhora seu sono, você melhora sua qualidade de vida, você fica mais disposto, igual você falou, né? Então, o exercício físico ele é primordial na vida do ser humano. Pena que a grande maioria não coloca ele como prioridade. Igual você falou, você tem vários colegas aí, profissionais aí, empresários que te perguntam o porquê. E a resposta já está aí, por causa do exercício físico, da atividade física, né? E isso vai te deixar mais motivado, isso vai te dar mais disposição, isso é fato. E se você perguntar para qualquer médico, você que é da área da saúde, empresário da área da saúde, qualquer especialização, qualquer médico vai te falar, a primeira receita que ele vai dar para você é: faça atividade física. Perfeito. Uma caminhada,
É que hoje em dia tem muito atleta do final de semana, né? E aí, às vezes, é até arriscado esse atleta do final de semana. Então, esse é o problema. O problema é justamente isso. As pessoas, na grande maioria, elas estão começando a mudar essa visão sobre o exercício físico. A grande maioria via o exercício como simplesmente estético, né? Ah, quero ter um corpo bacana. Lógico, ter um corpo bacana, ter um shape legal, aumenta a nossa autoestima. Mas quando você foca só nisso, muitas das pessoas desistem porque não é um processo fácil. Quando você foca na saúde, que você vê os resultados de dormir bem, de disposição, de estar bem com a família, aí você continua no exercício físico e você vai ter uma consequência, que é um shape legal, um corpo bacana. E aproveitando, assim, nessa pegada, quando você avalia, assim, a gente tem muitas pessoas que acabam recebendo a indicação de promover um exercício físico na sua vida por conta de saúde. Vem do sedentarismo, vem, às vezes, de alguma condição de saúde que o médico chega e dá aquela pegada. Fala, ó, o senhor precisa mudar a sua vida, o senhor precisa sair do sofá e fazer alguma coisa. E, às vezes, essas pessoas não têm um histórico, né, de fazer exercício, de praticar esporte. E como que elas podem... Uma dica para elas iniciarem? Na verdade, uma dica é até quando o médico receita atividade física, a primeira coisa que ele fala é procura um profissional da área de educação física para te orientar, né? Pô, a gente tem aí desde o profissional que está numa academia ou tem grupos que tem uma condição, para quem tem uma condição menor de ser atendido e disponibilizar um dinheiro para isso, até o personal trainer que atende no individual. Mas a orientação procura um profissional de educação física. Porque que acontece? Muitas vezes não, a grande maioria das vezes as pessoas saem fazendo atividade aleatoriamente e não sabem o que está fazendo, né? A nossa profissão ela foi regulamentada recentemente, então a gente tem um ponto ainda aí que está sendo melhorado e muito, né? Mas a indicação procure um profissional de educação física. Hoje a gente tem bastante coisa e tem para tudo quanto é faixa etária aí de valor, né? Então, procura. É o que o médico vai... A primeira coisa que o médico vai falar, procura o profissional que ele vai te orientar certinho. Isso reduz até a chance da pessoa desistir ao longo do caminho, né? De não estar vendo resultado, ou mesmo de não saber conduzir aquela mudança, realmente, que vai ser uma mudança drástica de uma pessoa que não vem praticando exercício para começar. Exatamente, é igual a gente costuma falar, né? Muitas pessoas que chegam para fazer atividade física, na grande maioria é por causa de sobrepeso. Então a gente sabe que o sobrepeso tem várias consequências, como diabetes, hipertensão, colesterol alto, tudo. Então o que acontece? O sobrepeso veio fazer com que acontecesse isso. E daí a pessoa chega para fazer um exercício físico, o ser humano é imediatista. Tá enrolo, imediatista. Então o que acontece? Ele precisa perder 20 quilos, ele quer perder os 20 quilos em 3 meses. Pra ontem. Mas ele não presta atenção que aqueles 20 quilos foi adquirido durante anos, ele não adquiriu 20 quilos em 3 meses, a não ser que seja uma doença, alguma coisa que pode ter acontecido isso, mas... Isso faz com que muitas pessoas desistam do processo por causa desse imediatismo aí de querer um resultado rápido. Então, um profissional de educação física, certeza que vai trabalhar isso na cabeça da pessoa para fazer ela entender que é um resultado a longo prazo. A gente utiliza muito que o processo é demorado, mas ninguém quer pagar o preço, né? Exato. De entrar, de se moldar, de mudar, né, um mindset para isso, né? Costumo dizer na área da saúde, quando a gente faz a nossa gestão, principalmente focado na área da saúde, quando a gente faz um overview para a área do condicionamento físico, para a área de reabilitação, a gente tenta padronizar ou customizar um atendimento, nesse caso, customizar um plano de treinamento de acordo com aquela pessoa. Não adianta eu insistir nela e falar, não... Eu até tenho uma história bacana, né? A Amanda, minha esposa, quando ela queria pedalar. E aí compramos uma bike, no primeiro pedal eu coloquei ela pra pedalar tipo 30 km. Então 30 km pra mim é tranquilo. É que na verdade você ama ela. Mas é um processo, entendeu? Falou, 30, pô, você não vai aguentar 30, mas não é que 30 pra mim, por quê? Mas eu já me condicionei aquilo. Exato. Mas pra ela é tudo um processo. Vamos hoje 10 km, hoje 15, começa com 5, 10, é todo um
um processo, né? Exatamente, é um processo, como em tudo na vida é um processo. A gente não começou a andar antes de rastejar, depois nós rastejamos, engatinhamos, começamos a ficar em pé, né, segurando nos objetos, começamos a dar os primeiros passinhos e caímos, depois começamos a andar, crescemos, depois que a gente foi correr, é tudo. E porque senão depois vem a frustração, né? Exato. Você insistiu numa coisa que não era aquilo, falou, não quero mais, mas é porque a primeira experiência não foi boa. Por isso que a gente tem muita gente desistindo do exercício físico, da atividade física, porque o primeiro contato que a pessoa tem com a atividade física, com o exercício, não é legal. E isso frustra, se a gente for analisar em termos de crença, a gente já vem com muitas crenças aí de criança, né? A gente costuma falar para as nossas alunas que quantas vezes ela quando criança não estava almoçando ou jantando com os pais na mesa, os irmãos, e a mãe ou o pai tentou fazer uma academia e falou, nunca mais eu volto naquele lugar, nossa senhora, o professor queria me matar, não consigo mexer meus braços, isso fica na cabeça, né? Eu vou ficar puxando ferro à toa, Exato, né? e às vezes a gente não percebe isso, e muito acontece vendo uma crença dessa, na hora que a pessoa entra na academia, ela vem aquela lembrança, falou, mas meu pai e minha mãe falavam que nunca mais ia entrar numa academia, então é um processo lento, né? É uma mudança de mindset muito grande, porque ninguém quer ir para academia, suar, porque sofre. Não vamos falar que não sofre, porque sofre. É sofrido. Mas o quê? Ninguém falou que ia ser fácil. Ninguém falou que ia ser fácil, é sofrido. Mas o que acontece? É justamente isso. O pós-exercício tem liberação de hormônios. Aí vem, igual você falou, na jornada. A jornada você começa a se sentir melhor. Se você não está dormindo bem, você começa a dormir melhor. Principalmente as mulheres, se o intestino não está funcionando legal, começa a regular esse intestino. Então, é todo um leque de opções que vai melhorando, que a pessoa fala, não, então, peraí que está sendo legal, está sendo legal, está sendo legal. Então, ela tem que curtir a jornada. É uma soma, né? Exercício, consequentemente vai mudar a alimentação. Completamente. Começa a ter elogios, ou a pessoa já falou, você tá diferente. Exato. A pessoa é autoestima, né? Exato. A gente fala de autoestima. Quando a gente trabalha com a autoestima das pessoas, é gratificante você ver uma pessoa, principalmente hoje no mundo que a gente vive aí, muita depressão, o pessoal, né? A gente vem numa pós-pandemia aí que a pessoa ficou muito em casa e muito computador e muito isso, então a pessoa fica com uma autoestima baixa. Ela começa a receber elogio, começa a se ver no espelho melhor, começa a colocar umas roupas que ela queria, mas não conseguia, ela começa a crescer. E a autoestima melhora tudo, melhora o desempenho no trabalho, melhora o desempenho, melhora tudo, todas as áreas da vida. Eu tenho um case aqui do meu lado, né? Olha lá. Tenho um case de sucesso aqui do meu lado, Júlio Mendes. Então, como você está dizendo, realmente é uma construção. E ela parte, assim, o meu caso veio exatamente da pandemia. Até o Mico me conhece há mais tempo aí e sabe que eu vivi uma vida, assim, me matriculava na academia, ficava lá 2, 3 meses, não via resultado nenhum. Na recorrência, né? Mas ele não ia. Na verdade, estava matriculado, mas ia uma vez por mês, assim. Sim. Eventualmente, sempre com aquela desculpa, né, de... não tenho tempo, né? Ou, tô trabalhando demais. Ou, enquanto eu tô na academia, eu podia estar fazendo alguma coisa do trabalho. Sempre nessa pegada, com um mindset totalmente diferente. E aí, em 2021, ali antes até de terem as vacinas, eu acabei incidindo no Covid. Fiquei ali um período muito, muito grave, né? 37 dias. Inclusive fui para internamento com oxigênio. E aí, o Micão já era da saúde. Tem outro amigo nosso que é cardiologista também, Dr. Brandão, que me deu um acompanhamento ali presencial. E aí que eu mudei, né? Porque eu peguei Covid muito próximo ao Dia dos Pais. Entendi. Então, como eu passei esse período, né? A gente vai repensando na vida, né? Vai pensando, será que eu vou deixar minha menina? E nessa época eu tava com 105 quilos e saí do Covid já por indicação do nosso médico, até o Mico que me indicou a clínica para fazer reabilitação pulmonar. Como que é o nome lá do nosso companheiro? Foi na clínica do Bruno, na clínica do Brunão. E aí eu mudei, treino, dieta. Gold Life. Aí, deixa o nosso
Lembrando da Road Life, um dos nossos patrocinadores. Já entra em contato com o staff lá, o próximo podcast já vamos... Agora vamos abrir espaço para os patrocinadores. Exatamente. Já tá chegando aqui, ó. Opa. E assim, aí a partir de um tempo, quando você começa a ver o resultado, você encontra uma pessoa que você não via há muito tempo, aquela pessoa fala, pô, cara, o que aconteceu? Nossa, eu nem te reconheci. Isso você vai melhorando cada vez mais. Então, isso passa a ser interno nosso. Isso vai te dando combustível para continuar, né? Uma coisa importante da gente frisar é que as coisas acontecem ou por um alto impacto, né? Ou por ações repetitivas. Então, o que aconteceu? Você teve um alto impacto na sua vida, na sua saúde, que esse alto impacto fez com que você virasse a chavinha e falar, pô, meu, quase pela foi. Dor, né? Por um alto impacto. Tudo no nosso cérebro ele acontece ou por um alto impacto, que fica marcado, ou por repetição por um período longo, né? Então, isso bateu um impacto muito grande, você olhou e falou, opa, peraí, quase perdi minha vida. É uma filha que você tem? É uma filha, uma esposa. Uma filha, minha esposa. Tenho certeza que isso fez você repensar em muitas coisas na sua vida, que o episódio que eu tive também fez eu repensar muito sobre muitas coisas na vida. E é isso, a gente costuma falar que as pessoas elas mudam por um alto impacto ou por ações repetitivas. A gente tenta, até que uma hora vai acontecer. Cria-se um hábito, né? Costumo dizer que a partir do momento ela vira constância, né? Exato. Quando vira constância... Tem o lance do hábito, 21 dias para virar um hábito, hábito de 61 dias para ele se instalar, depois vira constância. Mas e a motivação? A gente costuma falar que a motivação é igual bronze de verão, dura 7 dias. Né? Não adianta, cara, você não tá pra tudo na vida. É impressionante o quanto, às vezes, os bastidores nós inspiramos muitas pessoas sem ter a dimensão, né? A gente quando posta alguma coisa, é um vídeo de manhã, é um vídeo na academia, é um vídeo correndo, é uma dieta diferente. Te vi postando lá, comecei a fazer dieta porque eu vi. Comecei a treinar porque eu vi. Aí a pessoa vai inspirando e vai criando uma constância. A gente não tem noção do quanto que a gente consegue atingir. Mas eu costumo falar que se eu conseguir atingir pelo menos uma pessoa e eu conseguir fazer a diferença na vida dessa uma pessoa e essa pessoa melhorar, pô, já tá de bom tamanho, né? E às vezes a gente não tem noção, a gente vive achando que às vezes pra gente que pratica, que faz, que tem uma vida que a gente conseguiu por um bom tempo fazer isso, é normal. Mas pra quem não conseguiu fazer isso ainda e vê, fala, caraca, meu, eu acho que cara, consegue fazer, por que eu não vou conseguir? Exato. E daí, quando a gente mostra os detalhes, que são detalhes, são coisas poucas, você não precisa de muito. As pessoas imaginam que elas precisam de muita coisa para poder mudar. Elas não precisam de muita coisa, elas precisam só de um detalhezinho. É só uma chavinha que vira, uma linha ali que ela vai, é uma linha bem tênue entre fazer e não fazer. Perfeito. Acho que essa é a ideia do podcast, né? Se eu te contar a minha história e se a gente inspirar pelo menos uma pessoa hoje que está nos assistindo, já valeu a pena. Perfeitamente. Cada segundo, né, Julião? Exatamente, Mirko. Até dando um retorno aí, um passo para trás, diretamente relacionado ao nosso Se Eu Contar a Minha História. Conta a sua história pra gente um pouco aí, Bart. Como começou, como que você chegou aí nessa construção, onde você está hoje? Vamos lá, eu sou ex-atleta de futebol, joguei futebol. Acho que a gente já tem uma foto aí, E eu conheço essa foto aí, hein? Calma, que essa é mais pra frente. Olha lá. Ó, jogou no Flamengo, hein? Isso aí. Qual que é você ali, Bart? Aqui, ó, rapazinho aqui, ó, o terceiro aqui, ó. Se a gente for analisar aí, a gente tem Alessandro, que foi capitão do Corinthians no Mundial, que é o primeiro aqui. Isso, a gente tem o Júlio César, goleiro, que foi goleiro da seleção. Júlio César, goleiro da seleção. Temos o Juan ali, que também foi zagueiro da seleção. Temos o Marcelo Rocha. Tem uma galera aí que... Tem que criar um grupo do WhatsApp com essa galera aí. Mas a gente tem. Copa de pelada, né? A gente tem. E ao fundo lá o Corcovado? Lá é o... Não, é o Cristo. É o Cristo.
Esse daí é na Gávea, né? Isso daí foi em 1994, cara. Não vamos falar a idade. Já falou a idade. Já falei. Não tem como esconder. 94 foi uma época boa. Foi quando eu comecei. Quando eu saí do futebol de salão, daí eu fui pro campo, daí eu joguei nas categorias de base do Flamengo, fui profissionalizado lá. Aí joguei no Maranhão, joguei em Curitiba, joguei no Malutron, antigo Malutron, Corinthians Paranaense. Corinthians Paranaense, Malutron. Depois virou J. Malucelli, daí acabou, né? Joguei lá, daí lá eu encerrei a carreira até que eu cheguei a um ponto, falei, ou eu tento continuar no futebol aqui, que a gente sabe que o futebol são para poucos, né? Poucos que viram. Se a gente for analisar a quantidade de atleta de futebol que tem no Brasil, a gente fala, puta, cara, então eu falei, acho que eu vou estudar que eu ganho mais, né? A gente vê aqueles casos dos atletas que estouram, né? Só que, na verdade, ninguém vê a quantidade de gente que acaba ficando. Isso é muita gente, cara, é muita gente. Caminho. E se você for analisar, tem jogador de futebol que joga por um salário mínimo, R$800, aí não é uma... O futebol é sensacional. Em busca de um sonho, né? O cara fica ali, fica, e às vezes ele deixa o tempo passar, não estuda, não faz, achando que vai no futebol, vai. Tem muita gente que pela insistência vai, mas a grande maioria fica no meio do caminho. Nós tivemos vários jogadores que eram promessas e não viraram, né? Mas é isso aí. Perfeito. O Bart, além de ex-atleta, depois hoje eu até falei no começo, hoje tem uma comunidade que atende aí e capacita, e não sei como que você pode explicar melhor, mais de 7 mil mulheres hoje. Isso, a gente na pandemia nós lançamos um programa, um desafio de treinos para mulheres, né? Que foi direcionado para o público da minha esposa, da Roberta, que são mães que pós-parto que queriam retornar à atividade física, tudo, queriam voltar a fazer as pazes com o corpo, né, e tal. E daí a gente começou a pegar esse público aí, fizemos vários desafios aí, começando na pandemia. Já atendemos mais de 7 mil mulheres. Hoje na nossa comunidade ativa nós temos 1.000 mulheres treinando com a gente lá. São treinos ao vivo, treinos gravados, tem todo um borogodó lá, a mulherada... Aproveita e manda um beijão pra Roberta aí que tá nos assistindo. Coisa linda, meu amor, ó. Te amo. Você é tudo, coisa linda no meu coração. Gabriel, Maria Clara... E não somente como marido e mulher, nós somos sócios, né, na empresa. A gente tem o Gabriel e a Maria Clara. Mas o principal mesmo é o nosso casamento fundamentado aí em Deus, que é o nosso homem lá de cima, o nosso pilar, igual o Mico falou. Deus, saúde, família e trabalho, né, para a gente poder manter o foco aí, tá sempre unido, que é o projeto de Deus nessa terra e a família aí, né? Amém. Muito bom ouvir isso. E aí, fazendo um ponto alto aqui do nosso podcast também, você é empresário que tem poucas atividades, né? O cara já tem muitas atividades, de repente vou me aventurar, vou começar a treinar e tenho um objetivo de vida. Tô aqui, tô fazendo nada. Tranquilo, o que eu vou fazer? Tô tranquilo aqui. Ironman, vou meter um projeto de correr o Ironman, vou começar a treinar triatlon. E aí, o Bart tem uma história que talvez motive, impacta demais, e eu acho que é um momento extremamente importante a gente falar disso. Foi Na verdade, o triatlo ele Onde surgiu, exatamente? Então, a ideia de fazer o triatlo surgiu justamente pelo incentivo da minha esposa, da Roberta. O que acontece? A Roberta sempre teve um desejo de correr 10 quilômetros, porque ela tem umas alunas que correm, as alunas chegavam para ela e falavam, nossa, corri só 10 hoje foi só um regenerativo de 6 quilômetros. Ela pensava, puta, ela tá falando que só 10, né? Regenerativo de 5, e ela, eu vou correr esses 10 quilômetros. Entrou em contato com o Diego, nosso amigo, treinador de triatlo, de corrida, falou que queria fazer, que o objetivo dela era correr 10 quilômetros. Chegamos de umas férias, final de ano, em janeirão, ela entrou em contato com ele. Falou, Diego, faz a minha planilha que eu quero correr e tal. E ela compartilhou isso comigo. Eu falei, eu vou te apoiar. Vamos se inscrever numa prova e eu vou fazer 21. Por que pra mim 21 era difícil? Porque, cara, eu vivi uma vida jogando futebol. Uma vida fazendo treino físico. Não que eu ame ainda, mas passei a odiar menos correr.
Cara, pra mim era um sacrifício correr, era um sacrifício. Eu falei, então eu vou entrar nessa com você e vou fazer 21 quilômetros. A gente se inscreve pra Maratona de Floripa. Eu faço 21, você faz 10 e tá tudo certo, beleza, beleza. Falei, Diego, monta aí pra mim a planilha de treino. Como eu falei, eu sou profissional de educação física, mas eu não sou especialista em corrida e tal. Eu procurei o profissional que é especialista nisso. Falei, monta aí pra mim. E a projeção era pra daqui quanto tempo? Quando você iniciou? Nós começamos em janeiro para fazer em setembro. Daí comecei a correr, comecei a ir, eu olhava para aquelas coisas, ficava, isso não é minha área, velho. Porque eu gosto do negócio dinâmico, que mexe e tal. Não é. Daí um dia o Diego falou assim, cara, nós vamos fazer um treino ali no Euro ali, nós vamos pedalar e vamos correr, você não quer ir? Falei, cara, posso até ir, mas eu não tenho bike. Ele falou, não, arruma uma bike pra você. Eu falei, mas e... Ele falou, não, arruma a bike, a sapatilha, o capacete, você leva o tênis. Só vai. Deixa comigo. Vai. Eu falei, vambora. Aí eu caí na pegadinha, né? Fui lá, falou, monta a bike Cilada aí. Bino. Falou, monta na bike aí, acho que tá reguladinha pra você aí, legal, vamos ver se você dá certo o negócio. Coloca a sapatilha, já andou clipado. Falei, cara, só quando eu dava aula de RPM que eu usava a sapatilha, mas a bicicleta era parada, cara. Falou, só toma cuidado que se pender pro lado, você tem que tirar o pé rápido. Senão vai cair. Levei alguns tombos, tá, mas faz parte. Aí pedalei lá, eram 21 km de pedal e 3 corridinhas de 3 km, alguma coisa assim. Fazia intercalado. Festezinho. Fazia intercalado e tal. Acabei lá o treino. Ele falou, e aí, gostou? Eu falei, cara, maneiro esse negócio. Você não fica só correndo, não fica só pedalando, você fica ali mexendo. Eu falei, então, cara, eu acho que você leva... Não, ele falou, cara, acho que você leva jeito pra coisa, hein? Eu falei, pô, legal. Vamos mexer o doce. Daí ele falou, eu tinha uma bicicleta de spinning em casa, né? Ele falou, treina na que você tem lá e você vai arrumar uma aí, tá tudo certo. Comecei a treinar corrida e bike. Ele falou, cara, você não quer nadar? Começou. Eu falei, cara, ele falou, você nadava? Eu falei, cara, eu nadava quando criança, fiz algumas aulas de natação, mas nada aquele nadador, né? Eu sei pular na água e me virar. Cara, o pessoal lá na FML... Tem uma piscina bacana lá, eles aceitam o pessoal. Vai lá fazer uma aula, cara. Cheguei lá, o professor já me esperando lá e tal. Falei, caramba, acho que é pegadinha isso, hein? Chegou, já tinha até recepção. Não. Tinha recepção pro cara. Cheguei esperando. lá, o cara falou, e nadou. Eu falei, pula aí, não, você nada bem, cara, não sei o quê. Vai nadar, comecei a nadar também. Ele falou, vou colocar natação no seu treino aí também. Daí já dividiu bike, natação, corrida, bike certinho e tal. Ele falou, cara, vamos fazer uma prova? Eu falei, pô, você tá de brincadeira. Eu falei, atleta, competitivo, gosta do negócio, gosta do agito, né? Gosta de um desafio. Tá? Eu falei, vambora, mano. Vambora. Daí me preparei para fazer minha primeira prova de triatlo foi em Caiobá, 111. 1.000 metros de natação, 100 km de bike e 10 de corrida. Rapaz do céu. E eu fui nadar numa represa aqui, eu fiquei com pânico. Ele falou, cara, o problema na natação é que, 10% não nada de jeito nenhum. Ele falou, será que você tá nesses 10%? Eu falei, você tá de sacanagem comigo, né, cara? Você não tá falando isso comigo. Já lançou o desafio, Ele né? falou, eu acho que você lançou a brava. Aí fui, nadei bem, cara, saí pra bike, pedalei, mas juvenil, nunca tinha feito, saí pra correr, cãibra pra tudo quanto é lado. Não tinha hidratado direito no pedal, não tinha comido direito, e, desidratei. Fiz os 10 quilômetros, mas sofrido. Eu costumo falar, eu fiz uns 10 quilômetros que foi numa velocidade para não andar e passar vergonha, uma velocidade para não correr, para não dar câimbra. Então foi aquele trote velho, velho trote de boleiro, né? Trote de boleiro, jogador aí cara. Fiz, ele falou, cara, vamos fazer um Iron? Falei, cara, mas dá tempo. Ele falou, cara, você é ex-atleta, você tem um histórico aí, dá pra preparar. Daí comecei a fazer a preparação pro Iron e como foi daí que entrou a história do Iron. A pergunta X, né, que todo mundo deve fazer até pro Micão, como que você encaixou essa rotina de treinos dentro da sua agenda de compromissos semanais? Então, é aí que tá. Quando eu conversei com ele, ele falou, cara, o principal de uma preparação pro Iron é organização. Então, nós sentei com ele e falou assim, cara, como que é a sua rotina semanal de trabalho, de tudo? Eu falei, é assim, assado. Ele falou, então, do jeito que você tá me falando aqui, eu vou encaixar na segunda-feira bike,
Na terça-feira eu vou encaixar uma natação e uma corrida. Na quarta-feira, bike. Na quinta-feira, uma natação e uma corrida. Na sexta-feira, tem sexta-feira, como você tá mais tranquilo, vai ser off. Tem sexta-feira que vai ter alguma coisa. E sábado e domingo, daí a gente prega o pau nos longão. Então a gente encaixou, de acordo com a minha rotina, esse tipo de treino. Muita gente, pô, mas você tem que treinar as 3 modalidades no mesmo dia? Cara, muito difícil você treinar as 3 modalidades no mesmo dia. Só quando você vai fazer um simulado, alguma coisa. No máximo 2 modalidades. Ou você nada e corre, ou nada e pedala, alguma coisa assim. E aí nos finais de semana, daí faz os longão. Sobrava os longão. Daí faz os longão, que foi que eu costumo falar. Fazer um Iron não é o problema é se preparar para um Iron. Pesado, né? E essa rotina começou, a maior intensidade de treino começou quando? A maior intensidade, quando o bicho pegou mesmo, foi na virada do ano, porque o Iron normalmente é em maio. Né? Então a preparação pegada mesmo foi de janeiro até maio. Então a gente costuma falar aqui no finalzinho de abril, porque esse ano foi dia 28 de maio. Então o nosso último simulado, nosso último treino pegado foi na última semana de abril. Depois entra a fase de polimento, daí é mais tranquilo, só para ir mantendo. Mas de janeiro até abril o bicho pega. E como que fica a rotina, só cortando o Júlio aqui, em relação treino, mas aí ao mesmo tempo gestão, ao mesmo tempo Sim. Empresário, ao mesmo tempo pai da Maria Clara, Exato. pai do Gabriel, esposo da Roberta. A gente costuma falar... eu não tenho tempo para treinar porque eu trabalho, eu não tenho tempo para treinar porque eu sou pai, eu não tenho tempo para treinar porque eu sou esposo, eu tenho vida social, eu não tenho tempo por causa disso. Na verdade, a questão de tempo é questão de organização. É se organizar. Então você sabe que o tempo que você tem para treinar é o tempo que você tem para treinar. O tempo que você tem para ser empresário é empresário, para dar aula é dar aula. E muita gente costuma não deixar o tempo para os filhos, né? É um tempo de qualidade, cara. Teve final de semana que eu passei 2 horas com a minha família. Mas foi as 2 horas mais intensas, que é aquele tempo que você podia proporcionar para eles. Exato, é aquelas 2 horas que sua filha vira para você e fala assim: papai, eu te amo. Que dia incrível. Porque você passou 2 horas, você brincou e fez. Porque muita gente passa, às vezes, 5, 6 horas com a família, mas não tá de corpo presente. Às vezes tá muito no celular ou tá preocupado. É a doação. Então, é a organização. Como a gente tem que ter organização na empresa, tem tudo certinho organizado, a gente tem que ter na nossa vida pessoal, na nossa vida de trabalho. Então, a organização faz a diferença. E você acredita que o apoio familiar também é importante para quem tá... Eu não acredito. É total. É o que faz a diferença de você fazer ou não. É o pilar, né? Porque o que acontece, cara? Você tem que abrir mão de muita coisa para poder. E uma das coisas é a família. Que é uma. Depois a gente vai ver aí, que chega até a emocionar, porque, cara, você deixa final de semana, que você sai de casa 3h30 da manhã e volta 5 horas da tarde, cara. Então você está pedalando e se você não tem uma esposa que te apoia, se você não tem um filho, uma filha que te apoia, por exemplo, você vai, teve treino que eu saí de casa 2h30 da manhã. A gente chegar no lugar, se preparar e começar a pedalar até a gente voltar, e isso num sábado. Na sexta-feira, o pessoal, vamos fazer um jantar, não sei o quê, e você tem que falar, não dá para ir porque amanhã tem treino. Daí a esposa quer ir, mas daí ela abre mão daquilo por causa que ela tá junto, ela tá te apoiando. Tá comprando o sonho junto. Né? Exatamente. É igual. O sonho passa a ser do casal, né? É da família. Igual o Diego falou quando ele falou: quando você cruzar a linha de chegada, você pegar a sua medalha, cara, você pode ter certeza que dessa medalha só um pedacinho é seu. O restante da medalha é da sua família, de quem te apoiou, de quem esteve junto com você. O seu pedaço a sua parte é só um pedacinho. Eu acho que isso aí dá um corte, hein, Micão? Esse é um insight poderoso aí. Muito poderoso. Legal. É só um pedacinho, né? Porque não foi só você que abriu mão de muita coisa, foi a família e todo mundo que tá ali junto com você, né? Então isso... Quando cruza a linha de chegada, muito mais gente cruzou a linha de chegada junto com você. Né? Na verdade, na hora que você tá cruzando ali, tá levando aquela faixa no peito, você leva aquela faixa no peito pra você e mais um batalhão de gente que tava ali com você te apoiando. Os companheiros de treino fazem total diferença. Que a gente tem treino aí que nós tivemos treino de 6h30 de treino.
E um abraçando o outro. E incentivando e cobrando. É isso, cara. Mas a família é a parte fundamental disso. Se não tiver... Se a pessoa decidir fazer um iron e ela não tiver uma reunião com a família e falar, tá todo mundo junto comigo, pode esquecer que não vai dar certo. Eu acho que assim, para os nossos telespectadores, né? Vamos explicar qual que é a diferença entre triatlon e o Iron, né? Quais são as diferenças de modalidade, de distância? Na verdade, o triatlo ele é uma modalidade que ele consiste em natação, pedal, corrida. Esse é o triatlo. E o Iron, ele é uma distância que a gente tem no triatlo. Então tem várias distâncias, tem o sprint, tem o olímpico, tem várias, tem o meio Iron. Mas a gente tem um Iron. Um Iron, até o Micão pediu, qual que é a distância de um Iron? Você nada 3.800 metros, você sai da água, troca de roupa, monta na bicicleta, pedala 180 quilômetros. Nessa transição nós tivemos um intervalo de sair da água. Aqui, ó, já vou trazer números para vocês. Vamos trazer números. Me dê números. Não são os melhores, mas estão aí. Mas são invejáveis aí nas condições que nós conseguimos apresentar e já você vai entender por que eu tô falando isso, né? Para te motivar. Aí você que tá assistindo da sua casa, do seu celular, do seu escritório. Academia, escutando na academia, você tá fazendo aquela esteira, e de repente no Spotify, vamos ter plataforma também, você pode seguir também no Spotify. Natação, então, o Bart fez em 1h08. Detalhe, hein? Só complementando, no mar, não é na piscina. É no mar, detalhe, né? Tem todas as condições de mar, né? Enfim, treinamento. Então, natação, 1h08. E aí, na transição até ele para bike, durou 5 minutos e 57 segundos. Desses 5 minutos, ele entrou na bike. E aí, na bike, ele fez em 6h10. 180? 180 quilômetros. 180 quilômetros de bike. 6h10. E já vocês vão entender também as condições climáticas desse dia. E aí a transição da bike para a corrida, que é a maratona de 42, levou 14 minutos e 22. 14 minutos e 22. E aí ele fez a maratona, detalhe, ele fez a maratona em 7 horas e 27 minutos. 7 horas e 27 minutos. Acho que já podemos entrar, né? Pra vocês entenderem o que aconteceu aí. E aí a gente falar um pouquinho. Tem uma foto aí pra gente, produção? Vamos colocar o nosso timeline aí do Iron. Isso daí quando a gente faz o check-in para pegar, que a gente tem a touca, tem sacolas, a gente tem todo um material pra gente pegar, daí a gente chega lá, o nome da gente tá ali. Tá com sorrisão ainda, fotinha, né? lá, ó. Mal sabia o que tinha pela frente. Ó, pode ir passando aí, vamos lá. Depois aí é o painel lá do Iron lá. Isso daí é a nossa... É a transição, não é uma transição, é uma boia seca que a gente fala. Aí você já tinha nadado pelo menos... Mais da metade da prova. Mais da metade. Como que funciona? Você sai na natação, você nada, é um M, né? Você nada, são 900 metros, daí se eu não me engano 200, volta. Nessa volta você sai na areia. Uhum. Nessa areia você sai para poder tomar uma água, tomar um gel, daí você volta para a água de novo para daí sair, que essa daí é a largada é 7 da manhã? 7 da manhã. 7 da manhã. Essa daí já é a saída do mar para ir para bicicleta. Aí é a transição. É. Aí dessa... E daí é a distância lá do mar até onde a gente dá... Quase uns 400 metros até que onde deu vai... 5 minutos, isso. Quase 6 minutos nessa ali. Transição daí você tira essa roupa de borracha, você tira touca, tira tudo, lava o pé por causa da areia, daí você coloca toda a roupa de bike, né? Acho que falei até uma observação, né? Eu falo porque eu tive o privilégio de fazer alguns nado e corrida, duatlo, enfim, é uma boia... A roupa ela é flutuante, inclusive, de borracha, né? É uma roupa de borracha flutuante. Ela é uma roupa de borracha, ela flutua, mas ela ajuda, ela é mais por causa do frio, né? Térmica, né? Ela é mais térmica, ajuda. E por ela ser térmica, ela flutua, então melhora, ajuda na natação. Tem a ver, né? De repente, se o cara tem uma cãibra lá no meio, facilita para isso, ou não não tem nada a ver por conta disso? Não. Mas por conta da parte térmica mesmo. Isso, é mais pra parte térmica mesmo, porque dependendo aí, nesse dia aí tava bem... Na verdade, na largada, não, na hora que a gente saiu pra nadar, não tava tão frio, mas depois a gente vai ver as condições aí que o bicho pegou. Vamos lá. Daí você chegou a treinar no mar? Eu fiz 3 provas de meio Iron, que é meia distância, é meia natação, meia bike, meia corrida, né? Fiz 3 provas dessas.
E fiz essa primeira minha de 111 aí. Então a gente nadou algumas vezes e a gente chega lá também, a prova é no domingo, a gente chega na terça-feira, faz uma ambientação, nada todo dia, pedala. E soltando. Isso. Pra você ter uma ideia, nessa prova, essa aí é a primeira volta da bike para a segunda volta. O vento que tava lá... Vou dar uma olhadinha no coqueiro lá atrás. Lá. Tava ventando pouco. As condições climáticas dessa prova aí foi complicado, porque a gente saiu para... A previsão era de muita chuva, né? Tanto é que choveu bastante. Mas o medo era do mar estar muito virado e que o pessoal não sabia se ia sair a natação ou não, se ia ter só a bike e a corrida. Poderia correr esse risco? Pode, dependendo da situação do mar, eles abortam a natação, daí sai já a bike e corrida, né? Mas daí, um dia antes, ventando, acordamos, cara, o mar tava... Dia lindo. Não tava Dia lindo. Não, mas o mar tava... O mar tava um tapete, cara, coisa linda. Falei, cara, impressionante como que tava a situação do mar. Era pra acontecer. Então a gente nadou, beleza, natação. A minha natação tava prevista por 1h12, 1h13, fiz 1h08. E ainda tive um probleminha aqui na segunda perna, meu óculos embaçou mesmo, então devo ter perdido uns 4, 5 minutos parando pra limpar o óculos e volta. Perdão. E daí na transição, cara, a gente saiu, foi uma transição, deu tempo até de tomar um cafezinho. Tomei um cafezinho, daí você tira a roupa de borracha. Dá aquela esquentada. O macaquinho você já tá por baixo da roupa de borracha, né? Daí coloquei a camiseta, que daí na camiseta você coloca toda a alimentação. Você tem que ter alimentação, porque ninguém pode dar nada pra você. Perfeito. Então você leva alimentação para quem tipo faz... de astronauta. Para quem faz triatlo, a alimentação é pão, gel. É pão com Nutella, pão com salame, porque você tem que comer doce e salgado. Fora os gel que tem, tudo certinho, gel com cafeína, tem cápsula de sal, tem carboidrato nas garrafinhas pra você ir tomando. Então você tem todo... Por isso que eu falo da organização. Eles têm PC ali, tem ponto de controle? Por exemplo, o cara pode parar, existe um ponto de hidratação que você pode parar? Tem os pontos de hidratação, né? Mas a alimentação zero. Também tem. Nos pontos de hidratação também tem. Eles dão paçoquinha, dão banana, tudo. Mas você tem na... Tem questão do time, do tempo também. Né? E tem um ponto que chama Special Needs, onde você deixa uma sacola caso você precise. Então, se eu não me engano, é no quilômetro 45, na metade da... Uma sacola do atleta. Daí você deixa... no dia que você vai levar a bicicleta lá, você leva a bicicleta um dia antes, você deixa essa sacola lá, caso você precise de uma blusa, até... Vou falar da blusa depois. Meio que você acha que você vai precisar, você pode deixar a câmera lá, às vezes, né? Daí o problema você deixa lá. É um ponto específico para isso. Mas nos pontos de hidratação tem água, tem hidrotônico, tem várias coisas. Perfeito. Né? Vamos passando ali. Aí esse daí é a volta da... É a segunda volta. A gente está fechando os primeiros 90 quilômetros. Então, para quem não sabe, é em Floripa essa prova, né? Isso daí, essa galera aí anima, dá um... E ali o apoio da galera é fundamental. Total. Solta mais uma vez ali pra nós um videozinho, dá pra voltar lá? Aí... Então... E esse aí o Gabriel, a Roberta tava aí nessa... o Gabriel, acho que é a Roberta que tá filmando, né? E o Gabriel tá do lado ali. E o Gabriel vai aparecer agora. Olha ele aí no finalzinho aí, ó, de boné. Tô vendo. Então o que acontece? São 2 voltas de 90 quilômetros. Então você sai no mar, é lá em Floripa, em Jurerê Internacional, você sai, pega a bike, vai dar uma volta, você dá uma volta na ilha, vai lá perto do aeroporto, para quem conhece, lá Floripa, volta. Daí essa volta dá 90 km. Então essa passagem aí é a passagem da primeira volta. Você fechou. Entendi. Aí eu tinha acabado de fechar 90. Você vai fazer mais 90 dessa. Tinha acabado de fechar 90 km. Então se a gente vê, não tava chovendo muito, tava só chuviscando. Tá. Né? Aquela chuvinha bem tranquila. A partir daí... Garoinha. Isso, a partir daí foi quando o bicho pegou. Esse já era de tarde? Isso daí, a segunda volta nós saímos às 7, eu saí pra pedalar às 8, mais ou menos. 9, isso era umas 11 da manhã, mais ou menos. Porque a minha bike, se você for analisar, a primeira volta foi um espetáculo. Eu fiz uma média de 35 km por hora, que era o previsto para fazer. Mas o problema daí foi na segunda volta da bike. Isso daí é a corrida, depois nós vamos entrar nesse ponto aí. Cara, essa foto aí é impressionante, explicar o porquê. Daí a gente saiu para a segunda volta, cara. Na segunda volta, na hora que nós viramos ali para ir para Canasvieiras, começou a chover. Chuva, vento. Daí você todo molhado, aquele vento bateu, cara, gelo. Gelado.
Daí eu tava sem blusa, tava só com o Só macaquinho e uma depois camiseta por cima. Daí a blusa tava no quilômetro lá na metade da... Tinha que Não, chegar. cara, né? pedalei 45 minutos aí. Eu não, todo mundo, né, que tava. Assim, nós pedalamos aí com vento, chuva forte. Você tem ideia, tem 2 subidas na ida e também tem 2 descidas que, cara, na primeira volta bati quase 70 km por hora na Nossa, descida. Na segunda, vento. cara, nós descemos segurando com medo de cair, que tava muito molhado e descemos bem devagarinho, cara. E o vento batendo, o vento chacoalhava a bicicleta. Você fala, caraca, cara. Que loucura. Tanto é que depois no hospital eu encontrei um cara que caiu de bike e quebrou a cabeça do fêmur. Foi complicado. Aí no que eu peguei a blusa, cara, tava gelado. E daí que vem daí pra frente que vem a história. Vamos lá, tem mais uma. Essa daí é a corrida, né? Aí ali já começa a correr. Aí, então, no quilômetro 160, mais ou menos, 160, 155 por aí, cara, eu comecei a sentir mal, uma sonolência em cima da bike, meio que deu uma apagada, pá, e voltei, né? Cara, que estranho, será que eu não comi direito, né? Daí fui checar a alimentação, gel, o meu sanduíche, os líquidos, tá tudo certinho, tudo ok no cronograma, a água, tudo ok, porque eu falei, será que tá dando uma hipoglicemia, alguma coisa? Tava tudo beleza, e fiquei meio sonolento, falei, cara, que estranho. Aí meu rendimento na bicicleta começou a cair. Daí eu ando com um GPS, um pedal com potência e tal, comecei a ver, começou a cair a potência, começou a cair a velocidade, falei, cara, tem alguma coisa estranha. E meio sonolento, já começava a enxergar as coisas meio embaçadas, falei, cara, o que tá acontecendo? E beleza. Passou uma menina da nossa equipe por a gente, o pessoal me chama de papai, e falou, papai, você tá bem? Eu escutei só lá de longe assim, papai, você tá bem? Eu falei, cara, será que ela passou tão rápido assim que eu quase não escutei Já tava ela? ouvindo longe. Cara, sabe, você fica meio aéreo, né? Porque já era falta de oxigênio, já, né? E daí fui, entreguei a bike, e nisso começou uma tosse bem de levezinha, uma tossezinha. Cara, estranha essa tosse, mas tudo bem. Cheguei na transição, que a transição 2 demorou bastante por causa disso. Daí o que acontece? Entreguei a bicicleta, entrei na tenda de transição. Nessa tenda eu já tirei a camiseta molhada, tudo. A gente pega a bolsa, vai pra dentro da tenda lá, masculina, tem a masculina e a feminina. Tirei tudo molhado que eu tinha, fiquei só com o macaquinho. Coloquei uma manta térmica, coloquei um macaquinho, coloquei uma blusa de frio e coloquei a capa amarela de chuva. Porque você começa e à noite começa a esfriar lá, né? Volta naquela foto lá Pode no início voltar da corrida. Pode voltar aquela foto anterior lá. Isso. Daí, então, aí eu tava, o macaquinho, uma manta térmica, uma blusa azul por baixo e essa blusa verde. Então o que acontece? Coloquei tudo, comi e comecei a tossir. Tossi, frio, tossi. Comi o que tinha que comer ali, dei uma esquentada, tomei água, sal, pá. E fui sair pra correr. Então, Nesse momento, nenhum momento passou pela cabeça. Não tenho que parar. Não, porque até então eu só tava sentindo muito frio. Mal-estar que você achou que pudesse ser Eu achei que poderia ser uma hipoglicemia, alguma Fez coisa. uma revisão Mas eu fiz uma revisão. Na hora que eu voltei, que eu entrei na tenda, que eu troquei, agasalhei, tudo começou a esquentar. Aí eu falei, eu tô bem. Você tem contato com alguém da equipe nesse momento? Não, avaliar? não contato com ninguém. Aí o que acontece? Saí, comi, tomei uma Coca-Cola e tal, mandei pra dentro, daí você sai da tenda, você dá uma volta, passa no meio daquelas grades e vai pra corrida. São 4 voltas de 10 km. Nessa que eu saí na grade, que eu tentei correr, comecei a tossir. Tossi, cara, a sensação que eu parecia que eu ia me afogar. Na verdade, eu tava me afogando. A sensação que eu tinha que eu tava me afogando. E tossi, aquele negócio vinha, daí eu parava, respirava, beleza. Andava um pouquinho, tentava correr, tosse. Na terceira vez que eu tentei correr, comecei a tossir, aí tossi uma poça rosada, sangue com espuma. Com espuma rosada, olhei, falei, caraca, será que isso aí. Eu falei, será que eu comi alguma coisa lá dentro? Porque tem uns gel de beterraba, tem algumas coisas. Eu falei, cara, será que eu comi? Nunca é com a gente, né? Sempre é algo externo. Gel de beterraba. Será que é um edema agudo de pulmão? Daí eu olhei e falei, cara, estranho, mas tudo bem. E nisso a Roberta veio. O pessoal fica num ponto que dá 1,5 km mais ou menos da saída. E ela veio em direção. E ela falou, você tá tudo bem? Eu falei, eu tô tossindo sangue. Como assim tossindo sangue? Aí fui tentar de novo, comecei, pá. Ela falou,
Mas você não comeu nada. Daí ela falou, faz o seguinte, eu vou correr até lá no pessoal lá, vou falar o que tá acontecendo, e você chega lá e vamos ver. Cheguei lá, já meteram um Vonal na boca, porque se dá um mal-estar, né? Tomei um Vonal e tal. O que tá acontecendo? Falei, cara, eu tento correr, começo a tossir e tosso sangue. Mas como assim? Daí veio de novo e eu falei, é isso daí, ó. Uma poça rosada, né? Cara, você não come... A mesma coisa, você não tomou o gel de beterraba, nada lá e tal. Falei, cara, não, você tá se sentindo bem? Eu falei, cara, tô... Tá se passando mal? Eu falei, não tô passando mal. A única coisa que acontece é que eu não consigo correr. Mas quando eu consigo... corre... Eu consigo... Sobrecarrega alguma coisa. Daí o que acontece? Daí eu falei, mas consegue andar? Eu falei, consigo andar. Ele falou, então anda, na frente você recuperar, você tenta correr. Beleza, fiz os meus primeiros 10 km tentando correr, tossia, andava. Tentava correr, tossia, andava. Aí fechei a primeira volta, cheguei lá no pessoal, e aí? Falei, ó, não consigo correr. Vai parar? Tá sentindo dor? Não tô sentindo dor, não tô sentindo nada, só não consigo correr e minha respiração tá ofegante. Pá... Vai continuar? Falei, cara, eu por mim tá tudo certo. Daí nisso, um amigo nosso, o Boi, deu a segunda volta junto comigo. Ó, vai junto, qualquer coisa, fomos, damos a segunda volta andando. E aí, como que tá? Não, tá beleza e tal. A terceira volta eu dei com outro rapaz andando junto, conversando e tal. Tá beleza, tô tranquilo. A equipe médica pensou em intervir algum momento? Não, a equipe médica não é porque eles não chegaram a ver, né? Porque tem os pontos da equipe médica. Na teoria, esse era uma galera que ia correndo junto com ele, tipo assim, meio pra incentivar. Exato. Claro que se ele não tivesse bem, eles iam chamar, mas até então não entenderam a gravidade. Ninguém sabia, né? da gravidade do que estava acontecendo, né? Aí tudo bem, fomos, dei a terceira volta. Na quarta volta, que acho que é a próxima foto que sai ali, ou é antes dessa? Passa aí, vamos dar uma... Não, pra frente. É essa daí. Essa volta aí até é o celular da Roberta. Os últimos 10 quilômetros. Os últimos 10 quilômetros. Esses últimos 10 quilômetros foram os últimos 10 quilômetros que eu conversei com Deus, que ele conversou comigo seriamente, falou assim, meu amigo, você tem que ficar aí. O que você tá fazendo O que acontece nesses últimos 10 quilômetros? Ela falou pro Diego, falou, ó, eu vou com ele. Ele falou assim, ó, ele tá bem, tá andando, deixa ele ir que esses últimos 10 quilômetros é dele. Na verdade, eram os últimos 10 quilômetros que eu mais demorei. Dos 42, foi o que eu mais demorei. O propósito de Deus. Eu tava sozinho porque foi os últimos 10 quilômetros que eu conversava, falava, cara, o que eu tô fazendo aqui? Daí o Espírito Santo veio conversar comigo, falou, cara, você tem um propósito, você vai acabar essa prova, tá tudo certo, a gente tá com você, você vai cruzar a linha de chegada, mas fique bem claro, não é nada para engrandecer você, é tudo para engrandecer o Senhor. Você só vai continuar porque nós estamos contigo, nós vamos cruzar a linha de chegada, vai estar tudo certo com você. E isso foi conversando, a gente foi conversando e tal. E isso me tranquilizou. Fiz os últimos 10 quilômetros, tanto é que na chegada, na hora que cruza a linha de chegada, estava acabado. Pode passar lá, agora ele chegando lá. Isso, essa é a linha de chegada, é a Roberta filmando, né? Então, se analisar, vou chegando aí. Ela tem áudio, pode soltar. Bart, você é um Iron Man. Aí você vai ver a situação que a gente chega. Eu confesso que o dia que eu assisti logo na íntegra, eu falei, cara, o Bart não tá bem, aconteceu alguma coisa. É, que esse daí ela transmitiu ao vivo isso, né? Olha lá. Era essa tosse. Já aquela tosse mais que fadiga, né? Alguma coisa tem. Meu pai, o Gabriel tava lá. Não, uma das coisas é tomar um soro para recuperar, né? E até então não sabia da gravidade do Pode. Ô Bart, ali quando termina 100% dos atletas, 100% passa pela equipe médica? É assim, acabou ali, você tem uma tenda no final, né? Nessa tenda tem comida, tem várias coisas e tem a equipe médica. Então você chega lá, a equipe médica pergunta como que você tá, se você tiver beleza, só vai, senta, come. Afere uma PA, afere uma pressão. Tá, vê se tá tudo certo, como tá frio, pega uma manta térmica, fica ali um pouquinho em observação, leva mais ou menos uns 40 minutos até você ser liberado, né? Beleza, eu cruzei, cheguei, o pessoal da equipe, como que você tá? Eu falei, cara, eu não tô bem. Mas você não tá bem como? Eu falei, cara, eu fiz a minha maratona inteira tossindo sangue. Nossa. Mas Jesus, como assim tossindo? Ele falou, mas como assim tossindo sangue? Eu falei, cara, eu tentava correr, eu começava a tossir, isso é uma espuma rosada, cara.
Não, mas como que é isso e tal? E daí veio a tosse e isso aí. Eu falei, isso daí, ó. Falou, não, cara, peraí. Correram pro lado, que daí tem um lado que daí o pessoal fica tomando soro e tal. Entendi. Mais reservado. O que aconteceu? Eu falei, daí expliquei pra galera, já veio o médico, já veio a galera que tá com... Eu falei, ó, pesa lá, pesei. Afere pressão 17/10, veio a oximetria, 85. Falei, cara, o que tá acontecendo? Falei, ó, aconteceu. Não, deita, já tira a roupa, aumenta a térmica, vai, já pega soro, já coloca na veia. E aí, como que você tá? Não, oxigênio tá baixo, tá 85, pressão alta, 17/10. O que aconteceu? Cara, aconteceu isso, contei toda a história, tal. Não, mas aí, vai, oxigênio, meteram oxigênio, subiu, a oximetria subiu? Não, 85. Não subia. Aumenta o oxigênio para 5. Subiu? Não subiu. Não, pá, e os caras conversando ali, não, o que pode ser, o que não pode ser. Veio uma abençoada lá, e depois a gente conversou com ela, falou, pessoal, o negócio dele é sério, liga pra ambulância, busca e leva pro hospital agora. Médica? Uma médica. Ela até é diretora do hospital lá. Daí veio, a ambulância pegou, já levaram. Nisso acionaram o médico lá, que é o hospital que eles são parceiros. Uhum. E até então, cara, eu não sabia da gravidade. Ninguém sabia o que estava acontecendo. A gente não sabia o que estava acontecendo. Aí, isso daí é na UTI lá, né? Cheguei lá no hospital, tiraram e tal. O médico falou, ó, se apresentou, só vou dar atendimento. Já tava um médico, mais 5 enfermeiros, mais 3 auxiliar. Uma galera. Eu falei, cara, será que o negócio é sério mesmo? Beleza. Entrei, fui, eu respirando, consciente, tudo tranquilo, belezinha. Daí o médico só falou, ó, coloca naquela sala ali. Eu falei, cara, na hora que eu olhei que tava escrito reanimação cardiorrespiratória, eu falei, ixi, o negócio é sério. Sala de reanimação. Daí colocou eu na sala lá, cara, e já aquele monte de equipamento, e colocou eletrodo, e já tava aqui, já aquele negócio de choque. Jesus amado. Cara, eu falei, ô doutor, o que tá acontecendo? Ele falou, cara, né, a situação tá complicada, só que o oxigênio não sobe no sangue, tá baixo, 85. Respiração, auscultamos aí, parece que seu pulmão tá cheio d'água. Vamos aqui, já colocaram, fizeram acesso e tal, levaram para fazer a tomografia. Na hora que voltou da tomografia, ele falou, cara, seu pulmão tá com 60% tomado de água. Nossa. Falei, cara, que é isso? Ele falou, cara, você tá com edema agudo pulmonar. Vamos fazer, nós precisamos fazer esse oxigênio subir, senão não vamos ter que entubar você. Falei, não. Aí eu comecei a ficar desesperado. O médico falou, não, passa a sonda nele, pega toda a aparelhagem aí pra entubar, já vamos mexer aqui e tal. Eu falei, não. Daí colocaram uma outra máscara. Eu falei, caraca, e aí oxigênio? Não vai, não sobe. Ó, vamos pegar. Daí chegou um fisioterapeuta, ó, vamos colocar o CPAP, é uma máscara que vai fazer você respirar, uma respiração positiva, né? Manda positivo, vamos tentar abrir isso daí. Colocou e aquele negócio, cara, fecha aqui que você não consegue respirar. Véio. E ele manda assim, você se atrapalha com a respiração e tal. O médico falou, ó, vamos dar uma... O médico falava assim, ó, fica calmo, cara, senão não vai dar. Eu, beleza, não conseguia falar. E não conseguia. O médico falou, ó, vamos dar uma acalmada nele. Nessa acalmada eu dormi 2h30. Deram uma medicaçãozinha. Daí eu acordei assim, com o pessoal tirando a máscara, né? Acordei, falei, cara, tô no céu, certeza. Tô no céu. Descansei. Certeza, olhei assim, daí eu olhei, ô doutor, beleza, eu acho que eu dei uma dormidinha, né? Falou, cara, nós apagamos, sei que você tava muito nervoso e tal. Falei, mas quanto tempo? Falou, você ficou 2h30 na máscara aí, no respirador. O oxigênio voltou, tudo, nós estamos com medicamento, sua pressão tá alta, você tá com medicamento, tudo certinho, vamos estabilizar. Daí isso era quase 3h da manhã. Aí recuperou tudo e falou, cara, você vai precisar ficar na UTI, em observação. Você tá com 60% do pulmão cheio d'água. Então nós precisamos ficar observando, a gente não sabe o que vai acontecer. Você tá com medicamento, você tá com a sonda para poder expelir essa água, medicamento para ajudar. E nós vamos fazer o controle de líquido que você ingere, o controle de quanto tá saindo, para saber se tá... Balanço hídrico. Isso, daí fiquei 2 dias na UTI, observando, fazendo. Aí fiz uma tomografia do coração. Daí começaram a fazer um monte de coisa, né? E daí, 3 dias, tava tudo zero, levantando, Só fazendo um parêntese, né? No segundo dia eu liguei pro Bart.
Mandei, né? Falou, Bombado, onde você tá, cara? Você passou mal? Você já tá indo no hotel? Ele falou, me mandou uma selfie. Tô nada, irmão, tô na UTI. Eu falei, cara, o que aconteceu? Daí que ele foi me mandando, né? O que tinha acontecido. Eu falei, caraca, daí eu entendi realmente a gravidade. Aí a gente ficou na UTI recuperando. E daí, cara, fomos tentar descobrir o que aconteceu. Então, o que aconteceu, que a gente conseguiu, que os médicos chegaram à conclusão que eu tive uma hipotermia muito alta, né? Muito severa. E por causa da hipotermia, faz vasoconstrição periférica, o coração não dá conta de mandar sangue e o pulmão começa a encher d'água, né? Ele sobrecarrega o pulmão. Sobrecarrega o pulmão, começa a encher d'água. Tanto é que o meu médico aqui, doutor Adriano, sensacional. Inclusive, não o nosso próximo, mas estará também no nosso podcast. Ele não sabe ainda, mas Adriano Ribeiro, um grande amigo, parceiro, atleta, empresário também, né? Médico do esporte, fantástico, vai estar com a gente também. Cardiologista, daí lá o pessoal liberou, falou, ó, faz acompanhamento cardiologista. De lá ele já mandou mensagem para mim, ó, na hora que chegar aqui a gente já vai conversar e tal, quero entender. E ele fala, cara, pra quem eu mostro a tomografia sua, fala, cara, também. Eu não trouxe aqui pra mostrar pra vocês, mas eu inclusive conversei com o doutor Adriano, os exames do Bart é milagre, né? Ele fala assim, cara, ó... Eu nunca vi isso. Pra quem eu mostro, fala que esse paciente é óbito, né? Porque não tem como aguentar. Então, a conclusão que chegou foi uma hipotermia, que daí veio o edema agudo, daí deu rabdomiólise, sobrecarregou os rins, né? E você tem ideia, cara, eu comecei a prova com 86 quilos, eu terminei a prova com 74. Nossa, eu ia te fazer essa pergunta. Né? 86 quilos e terminou com 74. Isso. Então, o que acontece? Por eu ter aguentado fazer uma maratona com o pulmão cheio d'água, foi justamente por eu ser fora do padrão do triatleta. O triatleta é um padrão seco, fino, porque tem que ser leve para pedalar, para correr, para nadar e tal. Eu sou uma pessoa que vem do futebol, eu também vim do Gil, musculação a vida inteira fazendo força, então eu sou fora do padrão. Isso ajudou com que me mantesse vivo, que daí foi comendo a minha musculatura, foi buscando na musculatura. Tinha gordura, em grosso modo, tinha gordura para ir queimando ali, né? Na verdade foi comendo músculo mesmo, né? Foi comendo músculo. Por isso que não gordura, músculo. Por isso que foi sobrecarregando o rim, cara. Foram 12 quilos aí em 15 horas, cara. Nossa. Se você analisar, daí o Adriano falou, cara, nós chegamos num ponto, numa linha que hoje a gente, graças a Deus, estamos aqui comemorando, mas a gente poderia estar todo mundo chorando, porque foi bem complicado. E isso ficou de lição, de alerta para os atletas, que ele falou, cara, é assim, a gente fala pro atleta, desmaiou? Para. Mal súbito aí, desmaiou? Para. Sangue? Para, cara, esquece, ano que vem tem de novo, outro ano tem de novo, mas não sentia dor. Só não conseguia correr, tava tranquilo. Fui. Então, eu falo que eu tenho que falar isso, a Roberta fica louca, mas eu falo que eu tenho que voltar lá porque eu tenho uma maratona para terminar correndo, né? É verdade. E ela fica louca. Mas e aí, só explicando, né, para você que tá nos acompanhando, no início eu falei que ele fez, então vocês entendem agora porque que o Bart fez a maratona em 7 horas e 27 minutos. Porque ele fez praticamente andando e tossindo sangue. Isso. Que loucura. E você acha que foi se você tivesse uma outra roupa, teria melhorado? Cara, se eu tivesse no pedal com uma blusa de frio, porque daí ia ficar mais quente, né? E outra, não é só a blusa de frio, é um corta-vento e chuva, né? Então eu não ia ficar molhado. O problema não tava tão frio, mas o problema é que a gente ficou molhado e tava ventando muito, então a sensação térmica vai lá embaixo. E você pedalando aí uma média de 30, 35 km/h, com o vento batendo de frente, tudo molhado, cara, sensação térmica vai lá embaixo. Então, é justamente isso. Foi isso. Mas como que você conseguiu? Cara, você tem a cabeça muito forte. Cara, eu treinei a minha cabeça a vida inteira fazendo esporte, competindo, que a gente tem que fazer, e treinando isso, disciplina. Né? E é justamente isso. É isso que a atividade física, o exercício físico traz pra gente, né? Você traz uma cabeça forte, você fica resiliente, né? Não é no primeiro obstáculo que você desiste. Então, isso para a vida da gente hoje, para o empresário, para a nossa vida, é sensacional.
A atividade física, o esporte faz com que a gente tenha essa resiliência e aguente qualquer coisa que a gente não aguentaria, né? Resiliência. E a própria marca Ironman, hoje em dia, ela tá sendo muito falada, muito divulgada. Então, você tem muitos relatos de pessoas que escutam um relato de alguém que foi lá, se superou, conseguiu vencer toda essa dificuldade, essas quilometragens gigantescas aqui para nós humanos normais, e vão lá e resolvem se inscrever, né? Iniciam um treinamento. E você acha qual que é o caminho para quem tá nessa pegada, estudando sobre a Ironman, quero fazer... É que, na verdade, assim, cara, é igual a gente estava conversando e o Diego sempre falou, fazer um Ironman não é difícil. Não é difícil, mas não é difícil. O difícil é você se preparar para um Ironman, né? O difícil é a preparação. A gente falou ali antes, é toda a né? parte de treino, cara. Teve treino que a gente fez aí, igual eu falei, a gente saiu 3 horas da manhã para pedalar, tem a gente de noite pedalando na BR, cara, e sofrido. Os longão, na segunda-feira Teve volta a treinar cara, o de pior novo. treino que eu fiz na preparação foi ir 2 vezes em Guaravera. E, a gente tem uma elevação de 2.000 metros ali, cara. Então é subida pra caramba. Então a gente foi uma vez em Guaravera, voltou no Patrimônio Regina, tomou uma água, encheu tudo, foi de novo. E ali é doído, o pedalo ali Na hora que você volta aquela Mata dos Godoy, que é 2 km de subida assim, Exato. cara, 2 vezes uma isso. serra ali, né? Foi doído, cara. E daí você acaba dessas 2 voltas que dá 120 km, você sai pra correr mais 21 km ali na Cegonha. E nesse dia tava um calor, meu amigo. Devia estar uns 40 graus, o sol batendo na pina. Quando eu pensei em desistir, falei, eu não preciso disso. Daí você começa ali a brigar. É a cabeça, né? Aí você começa a brigar com você, Você fala, não, vou fazer. Então, o difícil do Ironman não é fazer a prova, é fazer a preparação. Então, quer fazer um Ironman? Cara, se prepara. Treina, procura o profissional certinho. Dependendo do nível que você tá fisicamente, você vai precisar de mais tempo. Eu fiz a minha preparação em 1 ano. Dependendo do nível, você vai precisar de mais tempo, uns 2 anos de preparação, até se ambientar, tudo. Procura um profissional específico para isso, para poder se preparar. E é toda uma rede de profissionais, né? Você precisa de um treinador de natação, de bike, ou até mesmo um físio para te acompanhar ali. Tem tudo. Na verdade, o treinador, igual, por exemplo, o Diego, ele é especialista em triatlo, né? Então, ele faz toda a prescrição de natação, corrida, bike, tudo certinho. Ele faz a prescrição. Daí você tem que ter uma piscina para você nadar, você tem que ter uma bike específica para pedalar, né? Não é qualquer bike, é uma bike de triatlo, tem todo, né? E a corrida. Então, você tem toda uma preparação para isso daí. Mas daí você tem nutricionista, tem físio, porque, cara, você tem que fazer evitar lesão. Isso, no finalzinho da preparação eu senti uma lesão no glúteo, cara, que começava a correr, começava a doer no glúteo, corria lá pro adutor, cara, que foi complicado. E você chegou a planilhar isso quando decidiu? Porque em termos de custo, o Ironman tem a taxa de inscrição, mas você tem esse 1 ano de preparação tudo, que você tá gastando. Isso, é um valor bem alto. A preparação, você tem bicicleta que tem que comprar, tem tênis, vai gastar 1 ano. Tem gasto com tênis, gasto com alimentação, suplementação, cara, gel. Cada treino aí você usa 10 gelzinhos, um gelzinho custa 12 conto. Então é um gasto alto. Alô, patrocínio. Então. Aí você tem daí você vai fechando as parcerias. Fecha parceria com o fisioterapeuta, fecha parceria com o nutricionista, com a farmácia de manipulação. Até pode deixar uns abraços aí ou não? Claro. Pessoal da Arboreto aí, pessoal da Sete Físio, o Leitão, nosso físio. Grande, né? Cleiton, meu irmão Leitão. Trabalhou. A Ana Paula Gomes, nutricionista, me acompanhou um bom tempo. Depois a Ana Kaori me acompanhou no finalzinho, que ela é especialista em triatlo. Então a gente tem as parcerias, cara. Sem essas parcerias é complicado você conseguir fazer. Então é isso, cara. É uma preparação que você tem que analisar bem para entrar. Analisar bem mesmo. E no final ali nós temos mais do que superação, a nossa alta, né, Bart? Vamos lá, ó. Aí chegando no hotel que a família tava esperando. Vamos ver se sai um áudiozinho ali. Aí. O que passa nessa cabeça, Bart? A gente já chega nessa parte aí. Tá com o número ali, ó. O número aí me tirou do hospital. 1078. Gabi.
E a tosse junto, né? A tosse foi parar só 1 mês e meio depois. Então, o lance, cara... que Pode passar aquela outra do apartamento lá? Vamos ver. Aí. Essa daí foi o pessoal, minha esposa, todo mundo fizeram umas faixas para sair no apartamento que a gente tava no hotel lá. Força, foco e fé. Cada um deles fez uma... Isso daí era pra estar tudo na linha de chegada, né? Falta pouco. Cara, mas daí, depois de tudo esse ocorrido aí, você começa a analisar algumas coisas que a gente não analisa. Igual você falou quando você passou pelo Covid, né? Você começa a analisar coisas simples na vida que você não dava valor, né? O simples fato de você poder abraçar a sua filha, abraçar a sua esposa, só o simples fato de você estar respirando, você estar sentindo o ar, você fala, cara, e é uma coisa que a gente tem na vida cotidiana que a gente não dá valor, né? Simples fato de você poder sentar numa mesa e poder almoçar e jantar com a família, você olhar para eles, que antes do ocorrido você almoçava na pressa e correria, não, que eu preciso fazer isso e aquilo, não, vamos levar a criança para a escola. E daí, de repente, você para e fala, cara, graças a Deus que eu tenho uma mesa. A gente começa a dar valor no simples, nas né? pequenas coisas, cara, que... Aí você tem uma mesa, você tem uma esposa, você tem um filho, você tem uma comida, você fala, cara, e isso a gente acha que é o básico, Eu costumo dizer que às vezes a vida ela é simples demais, às vezes a gente que complica, né? Exato, cara. A gente nessa vida da correria, não tá errado sempre querer o melhor, mas às vezes a gente tem muita coisa que a gente não dá valor, a gente quer procurar uma coisa a mais, sendo que nem aquilo que a gente tem a gente tá dando valor, cara. Então, eu acho que o aprendizado, eu acho que Deus quis dizer, cara, dá valor ao que você tem, né? Cuida de quem tá aí com você. Olha, muitas vezes você tá com o seu filho, com a sua esposa, do seu lado aqui, eles falando, você fingindo que tá escutando, mas você não tá nem prestando atenção, cara. E a vida passa, ela é rápida, cara. A gente não sabe o que vai acontecer, cara. Acordei às 3 horas da manhã, às 10 horas da noite eu tava indo Não sabia se ia voltar. Pra uma UTI, sem saber o que ia acontecer, sem ter dado... Muitas vezes a gente sai de casa na correria, não dá um beijo no filho, na esposa, ou no pai, ou na mãe, com quem tá. Não dá valor nisso e a gente não sabe se a gente vai voltar, cara, né? Então, muitas vezes, e a pandemia aflorou ainda mais isso, a ansiedade do que vem, o que vai acontecer isso, e a gente acaba esquecendo do que a gente tem, do que a gente pode viver, e pensando no que vem e o que pode acontecer, a gente esquece do que a gente está vivendo. E esquecer do que a gente está vivendo, cara, às vezes a gente, no simples fato da gente poder virar para uma pessoa do lado, ou alguém que a gente trabalha, alguém na empresa, virar e falar, cara, e aí, tá tudo bem com você? Pô, vem aqui me dar um abraço. Cara, a gente pode salvar a vida de uma pessoa. E a gente não tem ideia disso. A gente tá vivendo num cotidiano que a gente tá só aqui, que às vezes a gente não consegue olhar pro lado e parar de se preocupar um pouco com a gente. Se preocupando, tá sofrendo por antecedência, né? Uma situação que vai acontecer vai lá, acontecer. O que nem aconteceu. É uma hipótese que pode acontecer. Aí você já começa a sofrer Você já começa agora, a sofrer e junto com isso faz mal para você, faz mal com quem tá do seu lado. E daí você deixa de viver o presente e de repente você cruzou a rua ali e já era pau, né? Então acho que essa foi a lição maior que ficou. Dar valor nas pequenas coisas, dar valor nas pessoas que estão ao seu lado, valorizar muito isso, cara. Gratidão, agradecer por tudo. E o cara lá de cima, né, cara, que ele falou, cara, fica aí que você tem um propósito, leva da minha palavra, fala para todo mundo que quem te deixou aí foi eu, porque você tem um propósito, tem que fazer a diferença na vida de muitas pessoas através do exercício físico. Tem que mostrar para as pessoas que o exercício físico faz a diferença. É clichê? Pode ser clichê, mas o exercício físico faz a diferença. Faz a diferença aí muito. A gente pode notar a diferença de uma pessoa totalmente ativa para uma pessoa sedentária. Eu acho que você falou um insight aí que fica muito, né?
E a hora que você foi correndo, o Espírito Santo conversando com você e falei, Bart, você não tá terminando isso para contar a sua história. Exatamente. Mas é para enaltecer a minha, para me engrandecer, né? Pra honra e glória do Senhor, Pra né, cara? Ele falou, ó, porque você tem que dar o seu testemunho que não foi você que fez. Eu deixei você acabar, mas para você dar o testemunho que eu sou o cara que manda na parada toda aí. Você sozinho não teria. Não tem como. Não. Se você puxar pelo que aconteceu, os médicos falam, cara, é milagre, não tem como. 60% do pulmão cheio d'água, cara, não tem como, é óbito, na certa. Então, eu falo, é um milagre, Deus me deu mais uma oportunidade. Justamente, a gente vem pelo trabalho, que a gente uma vida louca da pandemia, e acelerada, acho que ele chegou e falou assim, ó, peraí, para um pouquinho, olha no que você tem que olhar, vê quem você tem que ver, porque não é assim a parada, não. E usa disso para poder dar o seu testemunho e falar para outras pessoas. Pô, show de bola. Fica depois de 43 dias... Voltamos a treinar. 43 dias depois. 43 dias, bem de leve, né? Ainda estamos treinando de leve, ainda tá... Já tá marcando um Ironman Havaí, um Ultra Ironman. Não, na briga com a dona Roberta para ver se 2025 a gente faz um, mas vamos ver. Tem tempo, tem chão até lá, né? Tem chão. Treinar com mais... tem treinar, tempo para treinar, tem tudo, organizar. Tem tudo. Exato, deixar tudo certinho. Porque, cara, eu nunca me vi fazendo isso, mas foi um esporte que eu vi que a gente trabalha resiliência, trabalha muita cabeça, cara. Então, eu me apaixonei por causa disso. Foi show de bola. A gente que compete, né? A gente que é competitivo, então a gente acaba encaixando alguma coisa, né? E a resiliência ficou nítido aí, né? Sim, na superação. Total. Na superação. Total. Que bela história para iniciar esse primeiro episódio aí, acho que foi um belo episódio, né? Acho De que vai número ficar 1. marcado isso aí, hein? É que na verdade... Os bastidores tem gente emocionada ali. É que na verdade, quando você entra numa pegada dessa, e principalmente quando eu tava lá andando na última volta, você pensa, não é só pra mim, cara, tem muita gente envolvida nisso, né? Então eu tenho que pegar aquela medalha, porque ela, como o Diego falou, é só um pedacinho em mim, eu tenho que mostrar pra galera que veio até aqui comigo que é a medalha deles, né? Perfeito. Pô, é isso aí, galera. bola, É cara. um time, né? É um time. Isso, Julião. É um time. Maravilha, Que honra, cara. né? Que honra. Que honra. Eu queria te agradecer, assim, sem palavras, imensamente, por ter aceitado, por ter abraçado a ideia com a gente, por ter aceitado esse convite. O Bart que é meu amigo de longa data e, pô, a gente pode compartilhar bons momentos juntos e poder contar essa história para muitas pessoas. Acho que é a satisfação, né? A resiliência. E a gente tá aqui para quê? Fazer a diferença na vida das pessoas. E se uma pessoa ficou motivada, né, com o nosso episódio, se uma ou duas pessoas se motivaram e pensou, putz, quero fazer algo diferente. Exato. Por que eu tô vivendo? Por que eu tô fazendo isso? E a nossa ideia é essa, é inspirar pessoas a serem mais resilientes, a sair da sua... Não é nem sair da sua zona de conforto, mas é fazer algo diferente, é começar a mudar, buscar novas estratégias. É isso aí, eu acredito que tudo tem um propósito de eu ter feito, tem um propósito de ter vindo aqui, né? É justamente isso, a gente tá, me sinto lisonjeado em estar aqui no primeiro episódio, trazendo a minha história aí, porque eu acho que é esse o propósito que Deus trouxe para mim, de poder compartilhar, poder testemunhar, poder inspirar outras pessoas a mudarem, né? Todo mundo pode mudar, desde que a gente entenda que a mudança vem da gente. Quando eu mudo, tudo muda, né? Se eu não mudo, nada muda. Às vezes a gente fica esperando o outro mudar pra gente mudar. Não. Mudança tem que vir de dentro da gente, eu tenho que resolver mudar para depois mudar as coisas. Então, é bem legal poder inspirar e poder dar esse testemunho, que eu acho que esse é o propósito que Deus me deixou aqui, de poder fazer a diferença. O podcast de vocês é sensacional, poder fazer a diferença. E se nesse podcast a gente conseguiu atingir pelo menos uma pessoa e mudar a vida dela, já está
Show de bola. Importante, então, deixa suas redes sociais, como que as pessoas te encontram aí. Sim, no Instagram, Bart Canedo Personal, clica lá. Tem bastante coisa, a gente divide lá com a galera, vida cotidiana, treino da mulherada, muita coisa bacana. E a gente trabalha bastante sobre o mindset, sobre essa resiliência, sobre a cabeça que manda em tudo. Perfeitamente. Valeu, meu garoto. Valeu. Arrasta pra cima e vem com a gente. Julião, finaliza aí. Então, gostaria de dar um agradecimento a todo mundo que acompanhou até aqui, essa história belíssima. É um prazer estar com esse parceiro aqui de longa data também, um convidado ilustre. E vamos seguir nos próximos episódios que já estão marcados aí, né, Micão? É isso aí, pessoal. Muito obrigado você que nos acompanhou até aqui. Então, já vou mais uma vez. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa o sininho, deixa lá na prioridade e vem com a gente. Muito obrigado. E esse é o podcast Se Eu Te Contar a Minha História. Vamos ficando por aqui. Muito boa noite para você. Boa tarde ou bom dia no seu horário que você está assistindo. E muito obrigado de coração. Tamo junto. Meu irmão, Valeu, mais obrigado. uma vez. Mais uma vez, brigadão aí. Se Eu Te Contar a Minha História. Isso aí, Julião, então. tamo junto. Tamo junto, irmão. É isso. Valeu.